Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece até coisa de outro mundo, mas que é muito real e pode mudar a vida de muita gente. A famosa aposentadoria por contribuição única. Imagina só, conseguir um benefício muito maior com apenas um recolhimento? Parece mágica, né? Por um tempo, uma brecha na lei tornou isso possível. Hoje, essa possibilidade virou uma verdadeira batalha na justiça. Vamos entender tintim por tintim como essa história funciona e se você ainda pode ter esse direito. Pensa naquela situação. A pessoa trabalha a vida inteira. São décadas de esforço, de contribuição, de acordar cedo, sonhando com descanso tranquilo na aposentadoria. E aí, na hora de fazer as contas, a realidade bate na porta. A perspectiva de receber só um salário mínimo. É uma frustração que muita, mas muita gente sente na pele. Só que uma mudança bem específica na lei abriu uma janela, uma oportunidade de ouro, que transformou completamente essa realidade para um grupo de pessoas. Para a gente não se perder nessa história, preparei um roteiro. Primeiro, vamos entender o problema que fez essa estratégia ser tão importante. Depois, vamos ver como funcionava essa tal contribuição milagrosa. Em seguida, o período exato em que isso foi possível, quem era o perfil ideal para se beneficiar, como está a brilha na justiça hoje em dia e, o mais importante, o que dá para fazer agora. Ok, vamos começar do começo. Tudo isso nasceu de uma mudança gigantesca na forma como as aposentadorias são calculadas. Bora ver o que aconteceu. O marco de tudo foi a reforma da Previdência de 2019. Ela chegou e mudou a regra do jogo. Sabe como era antes? Para calcular o valor do benefício, o INSS pegava todos os salários de contribuição desde julho de 1994 e jogava fora os 20% mais baixos. Isso era ótimo porque tirava da conta aquele início de carreira, um período de desemprego com contribuição baixa, enfim, ajudava a aumentar a média. Com a reforma, isso acabou. A nova regra passou a usar 100% de tudo. Todas as contribuições, sem exceção, entraram na conta. E o resultado? Aquelas contribuições baixinhas que antes não atrapalhavam, agora puxavam o valor do benefício lá para baixo para muita gente. Só que, olha que curioso, dentro dessa mesma reforma que parecia só prejudicar, surgiu uma brecha, uma solução muito poderosa, mesmo que por pouco tempo, que ficou conhecida como a tese da contribuição única. O que criou essa oportunidade foi uma combinação de fatores quase que de cinema. Primeiro, a própria reforma trouxe um artigo que permitia descartar as contribuições que acabavam diminuindo o valor final do benefício. Segundo, uma regra antiga chamada divisor mínimo, que impedia essas médias muito altas, foi simplesmente extinta por um tempo. A soma desses dois fatores criou o cenário perfeito. Era possível, então, que a aposentadoria fosse calculada com base em uma única contribuição de valor alto. A condição era a pessoa já ter o tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos, usando principalmente o tempo trabalhado antes de 1994. Era uma jogada de mestre. E a diferença no resultado final, nossa, era absurda. De um lado, você tem o cálculo padrão, que faz a média de todos os salários desde 94, incluindo os baixos, e que muitas vezes leva um benefício mínimo. Do outro lado, essa estratégia da contribuição única. Ela permitia simplesmente apagar os salários baixos e usar só uma ou poucas contribuições altas para o cálculo. O resultado podia saltar de um salário mínimo para um valor bem perto do teto da Previdência. Era uma virada de jogo completa. Agora, o ponto mais importante de toda essa história. Essa brecha na lei, essa oportunidade incrível, não durou para sempre. Ela existiu num período de tempo muito, mas muito específico. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. Antes de novembro de 2019, o tal do divisor mínimo existia e impedia a mágica de acontecer. Mas, entre o dia 13 de novembro de 2019 e o dia 4 de maio de 2022, ele foi extinto. Essa foi a janela de oportunidade, o período de ouro. Depois, em 5 de maio de 2022, uma nova lei trouxe o divisor mínimo de volta e aí a janela se fechou para novos casos. Certo. Então, quem exatamente eram as pessoas que podiam se aproveitar dessa regra? Não era para todo mundo. O perfil era bem específico e é isso que a gente vai ver agora. O candidato perfeito era aquela pessoa que tinha um longo tempo de contribuição antes de julho de 1994 e que, depois dessa data, ou contribuiu pouco ou contribuiu com valores muito baixos, tipo sobre o salário mínimo. Por quê? Porque essa pessoa já tinha o tempo mínimo de contribuição garantido por aquele período mais antigo, antes do Plano Real. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar o caso do senhor Antônio. Ele é marceneiro, trabalhou registrado por 16 anos antes de 1995. Depois disso, virou autônomo
e contribuiu por anos com base no salário mínimo. Se ele se aposentasse normalmente, provavelmente pegaria um salário mínimo. Mas, com essa estratégia, ele poderia fazer uma única contribuição pelo teto, descartar todas as outras contribuições baixinhas e o benefício dele poderia saltar para um valor muito mais alto, mudando completamente a sua vida. Ou, vamos pensar na Dona Helena, professora. Ela tem 18 anos de contribuição até 1996. Depois disso, teve apenas umas contribuições esporádicas e de baixo valor. Ao se aposentar dentro daquela janela de oportunidade, uma única contribuição alta poderia ser usada para recalcular tudo. A perspectiva de renda dela na aposentadoria mudaria da água para o vinho. Ok, a janela se fechou, mas a história está longe de acabar. E isso nos traz para o agora, para o campo de batalha. A luta pelo chamado direito adquirido. Direito adquirido é um princípio fundamental da nossa lei. De forma bem simples, o que ele diz é o seguinte: se uma pessoa cumpriu todas as regras, todos os requisitos para conseguir um benefício enquanto uma lei estava valendo, ela não perde esse direito, mesmo que a lei mude depois. O direito já é dela. E aqui está a pergunta de $1 milhão. As pessoas que completaram todos os requisitos para se aposentar naquela janela de oportunidade lá entre 2019 e 2022, ainda têm o direito a esse cálculo vantajoso, mesmo que peçam a aposentadoria hoje, depois que a janela fechou? Pela lógica do direito adquirido, a resposta deveria ser um sonoro sim. Mas na prática, não é tão simples. O INSS tem negado esses pedidos um atrás do outro na via administrativa. A desculpa é que a regra fere o tal princípio da solidariedade. O que isso faz? Força todo mundo a entrar na justiça para conseguir o que é seu por direito. A boa notícia é que a Justiça, especialmente a Turma Nacional de Uniformização, a TNU, já deu decisões favoráveis aos segurados, criando um precedente muito importante. Só que o INSS é teimoso, continua recorrendo, ou seja, a briga continua. Diante de todo esse cenário, a pergunta que fica é: e agora? O que pode ser feito? Existem alguns passos práticos que qualquer pessoa pode tomar para investigar se tem esse direito guardado na manga. O primeiro passo, e o mais básico, é pegar o extrato completo de contribuições, o famoso CINIS. Com ele em mãos, o segundo passo é um trabalho de detetive, descobrir a data exata em que todos os requisitos para a aposentadoria foram cumpridos, idade e tempo de contribuição. O terceiro passo é o crucial, verificar se essa data caiu dentro daquela janela de oportunidade que a gente falou. Se a resposta for sim, aí vale a pena procurar uma simulação financeira para ver o tamanho da diferença nos valores. E por fim, com tudo isso, o passo final e indispensável é procurar um especialista em direito previdenciário. É essa pessoa que vai saber traçar a melhor estratégia. E atenção para um ponto muito importante. E quem já se aposentou com valor baixo, mas se encaixa nesse perfil? Para essas pessoas, existe a possibilidade de pedir uma revisão do benefício, mas tem um prazo, 10 anos, contados a partir do primeiro pagamento. Se a revisão der certo, a pessoa não só passa a receber um valor maior para o resto da vida, como também pode ter direito a receber os valores atrasados dos últimos 5 anos. É muito dinheiro que pode estar na mesa. Se tem uma mensagem que eu quero que fique dessa nossa conversa é esta: cada histórico de trabalho, cada CNIs é um universo particular. É único. Confiar de olhos fechados no cálculo padrão que o sistema do INSS oferece, sem uma investigação mais profunda, pode custar muito, muito caro ao longo dos anos. Uma análise cuidadosa, feita por quem entende, pode revelar oportunidades que a gente nem imaginava que existiam. E isso nos leva à reflexão final. Será que um detalhe, talvez esquecido lá no meio do histórico de uma vida inteira de trabalho, não poderia ser a chave para destravar uma aposentadoria muito mais justa e digna? Vale a pena investigar, não acha? Nós somos da equipe do Dr. Aleandro, especialista em previdenciário e civil. Se essa explicação ajudou, se você acha que pode ser o seu caso, ou conhece alguém que se encaixa, deixa aqui nos comentários. Podemos estudar o seu caso. E claro, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa saber disso e seguir nosso canal para mais informações valiosas como essa. Um abraço e até a próxima.